E aí, galera, tudo bom? Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, enfim. Pessoal, nós estamos aqui agora continuando o nosso conteúdo, tá? De História da Cultura Afro-Brasileira, tá certo? Chegamos à nossa aula 5, tá? E agora nós vamos passar a entender um pouco mais sobre a chegada da escravidão no Brasil, né? O processo de escravização, a escravatura em si, tá certo? É, como chegou isso em mais aulas, tá certo? Como chegou, também o porquê do Brasil ter sido o último país, a última nação a abolir a escravatura, tá certo? Isso aí já chega até com spoiler para vocês, mas isso é coisa que nós já sabemos assim, de certo modo, né? Coisa que nós já sabemos desde a época lá do ensino fundamental, quando estudamos na escola, ensino fundamental e médio, tá certo? Na educação básica. Nós, indo adiante, tá certo? Veremos o, o que fica dessa escravidão para o Brasil e entre outras coisas, tá certo? Mas agora nós vamos ver um pouquinho, tá, do que é essa escravidão negra no Brasil. E aí a gente pode até se perguntar agora, escravidão negra, mas existe escravidão branca, por exemplo? Sim, em alguns locais, né, em alguns locais do mundo até, existiram escravizações brancas, tá certo? Logicamente, é uma porcentagem mínima, em relação à escravização negra africana, né, que existiu no mundo todo, tá certo? Isso é uma escravização feita pelos europeus, principalmente aqui no chamado Novo Mundo, né? Não só o Brasil, tá certo? Nós temos vários exemplos, muitos exemplos, e o Brasil é um dos países que é basicamente o país mais famoso pela escravização, até mesmo pelo tema que eu falei agora há pouco, que foi o último país a abolir a escravidão, tá certo? Lá depois de todos aqueles projetos, aquelas leis, chegou-se à Lei Áurea, né? E a escravidão acabou. Agora, acabou assim, de uma forma meio lá, meio cá, né? Não acabou de fato assim de uma vez. A Princesa Isabel assinou a Lei Áurea e a escravidão acabou. Não, não foi basicamente assim. Muitas pessoas que não eram de acordo no início do processo de fim da escravidão continuaram a não ser a favor, né? Continuaram fazendo, organizando escravidão, como é que nós podemos falar, paralela, né? Ou furtiva, enfim, contra a lei. Mas continuou-se por algum tempo ainda, por mais que o mercado negreiro, né, pelo Atlântico já não existisse há algum tempo antes da Lei Áurea, a, a escravidão continuava assim, sendo usada como moeda de troca e, logicamente, principalmente como é, força bruta, tá certo? Perdão, pessoal, deu um bocejo aqui. Como força bruta para trabalhos manuais, trabalho de força, né? Tratando os próprios escravos negros ou africanos, né? Como animais, né? E vamos lá, a gente vai entender assim, as primeiras motivações e como acontecia o tráfico negreiro, tá certo? No caminho África-Brasil. Então, pessoal, vamos lá. A chegada da escravidão no Brasil. Antes de tudo, essa tela que tá aí, tá certo? Creio que muitos de vocês já conhecem ela, né? A Negres Afon-Calais, né? Uma tela de 1830,
né, do Johann Moritz, certo? Basicamente todos os livros de história geral, história do Brasil, enfim, vocês vão ver essa tela e ela mostra muito de como eram tratados os escravos, sejam homens, mulheres, crianças, idosos até mesmo, na transição entre entre é, África e Brasil, África e América, África e Novo Mundo, tá certo? Né? Nossa, aqui a gente chama a tela de negros no fundo do porão, certo? Tá aí na legenda para vocês. Vamos lá, pessoal. Então, seguindo o texto, tá? Não existem registros precisos, assim, precisos com data, mês, enfim, dos primeiros escravos que chegaram no Brasil, certo? Os primeiros africanos. O que é mais aceito em cima disso é o que está aí para vocês, que em 1538 o Jorge Lopes Bichorda, né, que era um arrendatário de pau-brasil aqui na época, né, pau-brasil, como nós sabemos, foi a primeira ali forma de extração financeira, vegetal financeira do Brasil, né, da nossa história, ainda antes mesmo de sermos o Brasil, né? Teria traficado aqui para a Bahia, Nordeste, os primeiros escravos africanos. E por muito tempo disse, né, que os escravos eram trazidos sempre para a Bahia, né, para os portos na Bahia, sempre aportavam na Bahia, e é uma das explicações para que hoje a Bahia tenha tanto registro africano, né? Bem como a gente pode citar a capoeira muito famosa na Bahia, sobretudo Salvador. Salvador tem lá o Pelourinho, logicamente é um símbolo da escravidão no Brasil, Pelourinho, mas é também Salvador um dos maiores representantes da África no Brasil, tá certo? Logo depois nós temos também o Rio de Janeiro, que logicamente por ter sido a capital do país, a capital da nação por tanto tempo e logicamente um tempo enorme com escravidão aí nesse meio, lá também tem uma grande influência desses povos, tá certo? Que chegaram no Brasil, logicamente de forma forçada, altamente forçada, e para trabalhar, mais uma vez, forçados, né? Eles eram capturados nas terras onde viviam na África e trazidos à força para a América, certo? Que eu estava falando, em grandes navios, em condições miseráveis e desumanas, tá? Se nós olharmos bem atentamente o que se passa aqui, ó, nós temos aqui algumas pessoas exaustas que não têm uma condição, digamos, humana de dormir. Ao lado nós temos mulheres também, ó, certo? E essa mulher aqui, inclusive, está com uma criança, certo? Amamentando, ou seja, a condição de alimentação deles era péssima, a de vida era péssima, a roupa nem se fala, você vê aqui a diferença dos brancos, né, dos marinheiros, digamos assim, né, os europeus, né, que traficavam esses escravos para o Brasil, certo? Você vê a diferença de roupagem deles, você vê que eles estão sempre em pé. Logicamente, pessoal, isso é uma retratação, uma pintura, né? Aqui nós temos outro homem branco também, tá? Outro europeu carregando, juntamente com esse aqui, um corpo de escravos, de um escravo, né? E isso aqui retrata bastante, aqui na parte preto e branco também, que eu deixei para vocês, você consegue ver também talvez um pouco mais nítido. Isso aí retrata bastante o que acontecia nos convéis, nos porões dos navios, certo? Esse escravo aqui, ele está recebendo um pouco de comida ou água, ou até mesmo devolvendo que eles haveriam de comer, né?
e era uma coisa minúscula a comida para dividir para esse tanto de pessoas. E mais uma vez, idosos, crianças, homens, mulheres, de todas as idades, certo? Com pouca roupa, morrendo, fazendo suas necessidades fisiológicas no mesmo local onde comiam e dormiam, enfim, condições desumanas, pessoal, certo? Só para vocês verem melhorzinho aqui, ó. Eu vou dar o zoom aqui, certo? Olha só a situação disso aqui. Tá? Aqui tem um corpo. Logicamente, mais uma vez, isso é uma pintura, né? Uma retratação, mas é bem fidedigna, tá? Como eu falei para vocês e tá na legenda aí que eu deixei, é de 1830, tá? Ou seja, de um período ali onde se conhecia, perdão, onde se conhecia ainda de perto como era a vida desses escravos, tá certo? Vocês podem ver aqui que tem pessoas de todos os tipos, físicos, enfim, e de idade também, de sexos, todos amontoados. Eram condições horríveis, altamente desumanas, tá? A comida que eles recebiam, a gente vai ver um pouco mais para frente também, ela era uma quantidade pouquíssima para ser dividida para essas pessoas, onde em algumas vezes as refeições eram feitas apenas uma vez por dia em uma viagem, quando era feita, tá? Tinha vezes que passavam-se, sei lá, mais um dia sem comer, uma espécie de racionação do alimento, tá? Porque se era uma viagem de, sei lá, chegavam a ser 2, 3 meses de viagem de navio, dependendo da embarcação, né? Dependendo de onde vinha essa embarcação na África, né? E para onde ia aportar. Então, era altamente desumano. A água também era escassa, porque, lógico, tanto comida quanto água, vocês devem concordar comigo, eu imagino, que seriam bem mais postas a uso dos europeus, né? Digamos, dos portugueses, né? Dessas pessoas, dos traficantes, dos donos desses escravos, né? Dos marinheiros, enfim. E aí, em cima disso, doenças eram trazidas aí nesses barcos, até mesmo porque animais transmissores de doença conviviam com eles nesses barcos também. Ratos era imenso. A própria, enfim, várias doenças, febre amarela vinham aí junto e isso chegava até o país também, certo? É uma coisa, bom, eu vou até repetir isso de novo, desumana de fato. E aí vocês até imaginem como esses escravos chegavam no Brasil, tá? Peraí, que passou sozinho aqui. Como esses escravos chegavam no Brasil, pessoal. Tá? Uma condição horrível. E aí muitos que não morriam na viagem podiam chegar aqui com um pouco de tempo de trabalho pesado, não sobreviveriam também, né? Então, como eu estava falando, ó, eles eram trazidos à força para a América, para o Brasil, né? Em grandes navios em condições miseráveis e desumanas. Muitos morriam durante a viagem através do Oceano Atlântico, vítimas de doenças ou de maus tratos, e da fome era um dos principais pontos. Tá, pessoal? E vale ressaltar que essas pessoas, muitos deles não eram escravos, digamos assim, na África. Tá? Se nós formos pensar nos povos pré-colombianos, sim, nós tínhamos alguns povos que que escravizavam dos seus iguais, por exemplo, mas isso ali era em uma maioria, assim como na África, e nós já falamos disso em outras aulas, né? Isso era ali uma questão, digamos, de 70% era prisioneiro de guerra e outras vezes era alguém que cometia um crime, enfim,
tá certo? Não eram seres sem civilização, certo? Eles eram civilizados sim, eles tinham suas sociedades bem divididas. Tanto que alguns escravos que vieram na África, eles eram de famílias reais, digamos assim, né? Eram poderosos na África. E aí, se você for pensar numa afirmação que diz... Só, perdão. Em uma afirmação que diz que que africanos escravizavam os outros africanos e venderam para os brancos. Bom, vamos lá. Em um momento, esses escravos, essas pessoas que eram escravizadas na África, acabaram. Né? Já teriam vindo todos para o Brasil. Então, quem vinha agora? Quem estava vendendo. Então, assim, a escravidão, a supremacia europeia sobre os africanos não distinguia ninguém. Era todo mundo escravo. Os escravos que sobreviviam à travessia, ao chegar ao Brasil, eram logo separados do seu grupo linguístico, vejam bem isso aqui, cultural africano, e misturados com outras tribos diversas, para que não pudessem se comunicar. E aí a gente vai entender também o porquê disso, né, deles não poderem se comunicar, enfim. Seu papel de agora em diante seria servir de mão de obra para seus senhores, fazendo tudo o que lhes ordenassem, né, sob pena de castigo e violência. Aí a gente sabe, né, é retratado em vários filmes, novelas, seriados, enfim, aquelas chamadas chicotadas, vai pro tronco, enfim. Pessoal, aqui essa parte que eu grifei, deixa grifado para vocês, tá? Eles eram separados do seu grupo linguístico e cultural africano e misturados com outras tribos diversas. Não pudessem se comunicar. Logicamente, isso aí não era uma coisa exata. Eles, logicamente, acabavam se comunicando. Né? Hoje, por exemplo, vamos só fazer um paralelo. Eu falo português, mas aí chega uma pessoa aqui que fala espanhol, eu vou com certeza ter ali um entendimento mais ou menos com ela vai falar comigo e eu vou a gente vai acabar desenvolvendo uma comunicação fragilizada sim, mas a gente vai desenvolver e vai conseguir se comunicar. Só que nesse sentido aqui, era justamente para que esses escravos não pudessem ter uma comunicação facilitada e, por exemplo, desenvolver motins. Lógico, no navio aqui era mais complicado. E existiram motins nesses navios negreiros. Alguns, o que é um motim a gente vai entender também, né? Quando um grupo de pessoas, e muitas vezes que estão detidos nos navios, tomam o navio para si, destronam, digamos assim, tiram o poder do capitão do navio e tomam conta do barco. Quem era escravo no navio tornou marinheiro e vice-versa. Tá? Nesse sentido, o que nós temos é que muitos desses motins não tiveram sucesso. Os que ainda tiveram um certo sucesso foram ligeiramente repreendidos. Os escravos responsáveis pelos motins eram mortos, jogados pelo navio no mar, e assim sucessivamente. Mas outros motins tiveram sucesso sim, e esses escravos acabaram tomando conta dos navios, enfim, pegaram o comando e conseguiram se safar, até que fossem pegos novamente por outras embarcações, tá? Vamos lá. Além de terem sido trazidos de sua terra natal, de não terem nenhum direito, os escravos tinham que conviver com a violência e a humilhação em seu dia a dia. A gente vai ver, pessoal, que essa humilhação, essa violência já existia aí mesmo na embarcação. Eles eram tratados como escravos ainda na embarcação. Tá? Então, só recapitulando como foi que eles vieram, né? Entende-se que o primeiro a trazer escravos, né, escravos africanos para o Brasil foi o Jorge Lopes Bichorda, né, que ele era um arrendantado de ir para o Brasil e
traficou escravos para o Brasil nessa época, mais ou menos em 1538, tá? Estávamos ali no auge do pau-brasil, tá? Que acaba não durando muito, né? Mas ele já trouxe. E isso era muito importante para a extração do pau-brasil, certo? Então vamos lá. Vamos adiante. Chegada da escravidão no Brasil. Como eu falei para vocês, a minoria branca era classe, logicamente, dominante socialmente, tá? No meio social. E justificava essa condição através de uma coisa que nós já falamos em outras aulas. Ideias religiosas e racistas, enfim, que afirmavam sua superioridade e seus privilégios. As diferenças étnicas funcionavam como barreiras sociais. Nessa foto aqui, você consegue ver um senhor e a foto é preto e branco, tá? Mas a gente consegue ver bem que aqui é um senhor, tá? Aqui. E os outros são escravos. Lógico, isso aqui já não é mais naquela época do início da escravidão. Isso aqui já é século XIX, tá? Por isso que esses escravos já estão mais vestidos, enfim, já é uma outra forma de escravidão, tá? Mas ainda assim existiam os castigos, enfim, toda a questão de superioridade existia sim, tá? Esse senhor aí, nunca iria, tenho certeza, ter escravos brancos, tá? Isso era, entre aspas, aí contra a regra, contra as regras. O escravo tornou-se a mão de obra fundamental nas plantações de cana-de-açúcar, de tabaco e de algodão, nos engenhos e mais tarde nas vilas e cidades, nas minas e nas fazendas de gado. A história, digamos assim, tá? A história antiga do Brasil deve muito aos trabalhadores africanos. Deve muito por vários motivos, porque, antes de tudo, foram escravizados. Isso é uma dívida que não se paga, é uma dívida que não se tem como pagar. E quando nós falamos sobre reparação histórica, enfim, é isso, tá? Imaginem quantas e quantas vidas, vocês podem ver até aí no texto, a gente vai falar também, quantas e quantas vidas desses africanos foram perdidas, né? Quantas vidas foram ceifadas, foram limitadas pela escravidão, tá? E em segundo momento, deve muito, porque mesmo assim, esses escravos foram muitos dos responsáveis por construir o Brasil, digamos assim, tá? Logicamente, da parte que era feita, construída, retirada, produzida pelos escravos no Brasil, nas lavouras, nas minas, enfim, durante todo o período de escravidão, era levado para fora do Brasil. Até que, pelo menos até que o Império fosse estabelecido, né? Era tudo para fora, era ou vendido para outro lugar, ou até mesmo levado só para Portugal, né? Que era o dono do Brasil. Vamos lá. Além de mão de obra, o escravo representava riqueza, ou seja, que eu falei, né? Era mercadoria. Ele tinha um valor. Lógico, né? Porque hoje em dia, o que é que se acontece? E há muito tempo, o que é que se acontece? Digamos, estamos em uma fazenda, sítio, enfim. Uma pessoa tem gado e a outra pessoa não. Mas aí eu quero algumas cabeças de gado para produzir alguma coisa, para procriar, enfim. Então, eu que não tenho preciso pagar aquilo, né? A mesma forma era esses escravos. É até um pouco estranho para mim fazer essa comparação com animais, né? Porque nós estamos falando de pessoas, mas essas pessoas eram tratadas dessa forma, mercadoria, tá? Que em caso de necessidade podia ser vendida, alugada, doada ou leiloada, pessoal, tá? Nenhuma dessas era menos dolorosa, nenhuma dessas era menos desumana.
O escravo era visto na sociedade colonial também como símbolo do poder e do prestígio dos senhores, cuja importância social era avalizada pelo número de escravos que possuíam. Então, posses, certo? Era nada mais, nada menos que mais um objeto de posse dos grandes senhores das fazendas, né? A escravidão negra foi implantada durante o século XVII e se intensificou entre os anos de 1700 e 1822. 1822 foi o que aconteceu em 1822 no Brasil. Quem acertar ganha um pirulito aí das crianças. Sobretudo pelo grande crescimento do tráfico negreiro, pessoal. Vejam só o que eu falei, né? O comércio de escravos entre a África e o Brasil tornou-se um negócio muito lucrativo, dado o valor que se colocavam nos escravos, sobretudo para produção das próprias lavouras e, logicamente, com o vindouro advento das minas, né, de ouro, enfim, entre outras coisas. Então, assim, era muito lucrativo, porque o escravo me servia como objeto lucrativo de algumas formas. Ele me servia de objeto lucrativo para produzir lucro. Plantação de cana-de-açúcar, algodão, tabaco, cereais, enfim, entre várias outras coisas. Frutas, enfim, plantações, cuidar de animais. Tudo isso era gerado, animais, aí vão lá, boi, vaca, carne, leite, o próprio animal para venda, as plantações, né, plantar, vender, tudo isso era feito pelos escravos, eles não recebiam nada em troca, apenas a comida, não muito melhor do que eles tinham no navio, né, quando vinham sendo traficados, e também além de fazer toda essa produção, né, nós temos também o sentido de que eles eram vendidos. A partir do momento em que uma pessoa, um senhor desse tivesse alguns escravos sobrando, digamos assim, ele podia negociar, estava precisando de um dinheirinho extra ali para fazer alguma coisa, alguma movimentação, vai lá, leiloa um escravo, vende, negocia trocando em alguma outra coisa com outro senhor, e assim era feito, certo? Então, era muito lucrativo ter escravo. Porém, só tinha escravo quem podia financeiramente, tá? O apogeu do afluxo de escravos negros pode ser situado entre 1701 e 1810, pessoal. Quando, vejam só o número, 1.891.400 africanos foram desembarcados nos portos coloniais, tá certo? Então, bastante gente, certo, pessoal? Enfim, não é um pouco complicado falar disso. São temas assim, quando nós olhamos para esse lado mais desumano, se torna bem complicado, tá? Faltam palavras. Vamos lá. A vida no navio negreiro, pessoal. A gente tem tudo escrito aí, tá? Tá essa numeraçãozinha porque tem uma imagem que vocês vão ver sobre a vida no navio, tá certo? O Cruzeiro das Lamentações, tá? O cruzeiro, o que é um cruzeiro que nós falamos, é um barco onde um grande navio, onde pessoas vão viajar, né, de navio, isso é um cruzeiro. E aqui está o Cruzeiro das Lamentações, uma vista cortada ao meio aqui o barco, e era assim a vida. Nós temos o interior do barco, né, os porões aí, essas subdivisões, e aí cada barco era diferente, podia ser um único patão, uma única divisão, mas normalmente não era uma só, por conta da própria estrutura do navio, tá? do barco, enfim.
A triste rotina dos escravos durante a viagem pelo Atlântico. Certo, pessoal? No número 1 aí nós temos, se seguindo, tá certo? Essa numeração, né? Que vai do 1 ao 7, tá? Nós temos aí, ó, que essa parte bem aí na rampa para chegar no navio, tá? Bem aqui, ó, tá? Essa é a parte 1, tá? Onde a maioria dos traficados eram crianças, sabe? Porque apesar de ser um pouco mais complicado para eles resistirem à viagem, eles teriam um tempo de vida, digamos assim, um tempo de uso maior ao chegar na América, tá? Aqui no Brasil. E, logicamente, preferencialmente do sexo masculino, tá? Desde então, já se tinham alguns pensamentos. Logicamente que aqui é uma coisa muito diferente da questão trabalhadora, né? Da relação patrão-trabalhador. Hoje em dia, e há muito tempo, se pensa que é ruim ter mulher no trabalho, né? Ter empregadas mulheres. Por quê? Principalmente pelo fato da mulher engravidar e aí ter, hoje em dia, né? Logicamente não na escravidão, ter aí a licença maternidade, né? Que fica um tempo sem trabalhar e fica recebendo, enfim. O que é totalmente abominável, né? Um pensamento assim. Porém, aqui nós não tínhamos salário, não tínhamos licença maternidade, só que quando a mulher, a escrava, engravidava, ela não conseguia trabalhar, pelo menos a partir de um certo ponto, né? E era ruim para os negócios, tá? Ter uma mulher. Era melhor ter um homem um escravo que apenas ia trabalhar e nunca ia, digamos, entre aspas aí, tá? Na linguagem, assim, vamos pensando exatamente como eles pensavam, tá? Que não teria prejuízo, tá? Então, normalmente eram pessoas do sexo masculino, tá? Escravos do sexo masculino, era a preferência, entre 8 e 25 anos. Os idosos também iam, mas não era preferência também. Por que isso? Porque se encaixavam para requisitos de venda. Ou seja, era mais fácil vender, era mais fácil lucrar, era mais fácil ter o trabalho e era mais fácil passar para frente, tá? No deck dos navios, tá certo? Os africanos eram despidos, tiram suas roupas lá normais que eles usavam usualmente retiradas, eram totalmente lavados. Você pode ver esse passo a passo bem aqui, ó. Aqui tem um cara com esfregão, aqui a imagem está um pouquinho ruim. O cara tá aqui com esfregão, lavando aqui um escravo, tá? Certo? Eles eram lavados, examinados, enfim, por um médico e em seguida eles recebiam uma marca de ferro, pessoal. Eles eram ferrados, aquele ferro quente na brasa, na pele, direto na pele, e eram acorrentados nos pés. Depois de ser feito isso, desciam pelas escadas, tá certo? Para o determinado local dentro do navio, tá? Locais mais apertados, locais um pouco mais folgados, mas em suma sempre mais apertados. Aqui no número 2, tá? Vocês vão poder ver, vão poder identificar. Aqui, ó, tô marcando aí para vocês, tá? A quantidade de pessoas e a forma que elas eram alocadas dentro da embarcação, tá? Onde cada embarcação dessa, pessoal, chegava a levar pelo menos 500 escravos, tá? Que eles se espremiam, enfim, ficavam ali bem apertadinhos, porque era muita gente nos porões, tá? E era sempre dividido por patamares. Vocês estão vendo aqui um primeiro nível, um segundo nível, um terceiro nível, basicamente como livros em uma prateleira, tá? Eles normalmente ficavam todos sentados, agachadinhos assim, como vocês estão vendo,
tá? Ou deitados em posição fetal, de forma que conseguissem ficar aconchegantes, né, o mínimo perto disso, e o máximo perto disso, perdão, e para dar espaço para os outros também, né? Até porque basicamente todo mundo ali poderia se conhecer, então, apesar de que todos sabiam o destino que os esperavam, eles poderiam ter ali esse sentimento de compaixão. Né? As necessidades deles eram feitas ali mesmo, onde eles dormiam e comiam, a comida era jogada lá e eles comiam. Pessoas morriam, aqui provavelmente é a representação de um cadáver, tá? Assim como lá naquela primeira imagem que nós vimos, tinha um cadáver sendo retirado, tá? E esses cadáveres, pô, você pensar uma viagem de 2, 3 meses, muitos deles apodreciam ali mesmo, meio a tá todos os outros, tá? Aqui no número 3, nós temos um grupo recebendo um balde, né, um aparato aqui de alimentação, né? E essa alimentação normalmente, não era regra, mas normalmente era feita de restos das refeições da tripulação, tá? E refeição essa que era simplesmente jogada, aqui estava sendo mostrada assim, mas ela era jogada, era passada para baixo para que os próprios escravos se repartissem a comida entre si, tá? A água era altamente escassa, apesar de estarem no oceano, a água salgada não se podia beber, facilitaria, né, se pudesse, mas não podia. A água era escassa e aí se bebia somente o necessário para a sobrevivência, pessoal. Meio litro por dia, 1 litro no máximo, mas era meio litro por dia de água ali que se bebia na viagem. Imagine aí você o quão mal essas pessoas passavam, tá? Passando aqui, nós temos o número 4, onde nós temos esse grupo reunido, conversando, simbolizando aqui o que seria uma reunião de planejamento para um motim, que é o que eu falei para vocês, que em muitos casos, quando a tripulação não fazia isso, não nesse caso aqui de escravidão no Brasil, mas motins de tripulação são muito famosos, até mesmo na literatura e no cinema, mas aqui nós temos a representação de um grupo de escravos conversando sobre talvez um motim, né? E por que eles tentavam fazer motins, né? Porque com tanta injustiça a bordo, imagina aí o quão enraivados esse pessoal era, tá? Com os marinheiros, com a tripulação, né? Eles faziam e planejavam e faziam muitas rebeliões, né? Muitos motins, né? E como eu falei para vocês, o motim, né? A toma do comando do barco, né? Eles, enfim, pegavam os homens, jogavam no mar, enfim, quando conseguiam se revoltar. Era muito complicado porque eles estavam sempre acorrentados, sem força, porque não se alimentavam, enfim. Mas em alguns casos eles tinham sucesso, né? Como por exemplo, um caso muito, muito famoso do navio Amistad, né? Que foi que o motim dos escravos dele teve sucesso no ano de 1889 e os escravos conseguiram tomar o poder do navio, né? O comando. Mas, pessoal, isso não era via de regra. Normalmente, os escravos que faziam motim, que realizavam o motim, eram rapidamente, como é que eu posso falar? Eram rapidamente detonados, eles não conseguiam ter ali o poder do navio por muito tempo, a tripulação conseguia retomar o poder. Quem participou do motim era jogado ao mar, ficava ali para morrer realmente, não tinha como escapar, né? Porque era em alto mar, no meio do oceano, você era jogado no mar, não tinha outra condição, tá? Quando eles não eram rendidos e jogados ao mar, eles eram mortos e depois jogados ao mar, tá? Ou
Até, quem sabe alguns, dependendo da condição de escravo, eram mantidos vivos, porque poderia gerar dinheiro, mas normalmente até para manter uma ordem, para se mostrar o que acontecia com quem tentava, eles eram mortos ou rapidamente jogados ao mar para morrer. Tá? Nós temos aqui no número 5, né, tem esse grupo de pessoas aqui, temos esses dois, tá? Esse aqui de costas e temos esse outro, eles estão aqui se lavando, né? E aí a gente se pergunta, para que higiene, né? Banho pessoal não existia, era um luxo raríssimo que até mesmo nem a tripulação por muitas vezes se dava esse luxo, né? Lembrando que a tripulação tinha ali a questão de serem europeus, vinham de locais frios demais, não tinham costume de banho diário, né? 2, 3 dias sem um banho, mas os africanos não. Africanos vinham de locais quentes, né? Climas quentes na África, e eles tinham costume, mas isso não justificava. Quase ninguém tomava um banho. Quando eles conseguiam, eles simplesmente podiam lavar o corpo ali umas 2 vezes durante a viagem, que era uma viagem de mais ou menos 2 a 3 meses, 2 banhos em 3 meses de viagem, tá? E estava bem feito, tá? Não era mais que isso. E isso se agravava muito porque eles viviam, como eu já falei, entre as necessidades fisiológicas que os próprios escravos já tinham feito, que a tripulação tinha feito ali mesmo nos porões, no convés, enfim. Tá? E aí, infecções, alguns ficavam sequelados, né? Cegueira, gerava, enfim, vários problemas, infecções de todo tipo, fora conviver com ratos no navio, que é muito, muito famoso isso, né? Que tinham muitos ratos no navio e transmitiam mais doença ainda, tá? Aqui no número 6, pessoal, nós temos aqui alguns participantes da tripulação comandando uma apresentação dos escravos. Durante 3 meses de viagem, os escravos também serviam de entretenimento para a tripulação, tá? E aí alguns dos capitães, né, de algumas embarcações permitiam que os escravos, né, os africanos, praticassem exercícios físicos. Olha ali, uma coisa bonita de se ver, né, os africanos fazendo os exercícios no convés, e de noite muitos eram obrigados a dançar, a cantar, enfim, coisas que eles eram acostumados a fazer livremente na África, né, em suas cerimônias religiosas, enfim, tá? Dançavam, cantavam, obrigados, e quem se recusasse, até mesmo quem não se recusava ainda, levavam várias chicotadas, né? Os chamados açoites, né? Quando eram açoitados, né? Proporcionando ali um verdadeiro espetáculo aos olhos da tripulação, né? Dos tripulantes. Um espetáculo, logicamente, bastante triste para os escravos, né? Que não se divertiam nem um pouco. E aqui, pessoal, por último, nós temos o número 7, tá? Aqui, já do lado de fora do navio, que é quando nós tratamos que morrer era um privilégio, pessoal, era um grande privilégio morrer. E aí vamos entender isso. Muitas dessas mulheres africanas, dessas escravas que estavam nos navios com filhos pequenos, ficavam em compartimentos separados, um pouco mais próximo ao convés. Aqui, como vocês estão vendo nessa parte de cima, que tem mais mulheres, tá? Algumas até podiam andar por ele, né, ali pelo convés, essa parte de cima, tá? Tá aqui o nomezinho. Podiam andar, mas o que era que acontecia? Estavam sujeitas, tinham que conviver ao assédio da tripulação. Homens que se diziam superiores estavam ali há 3 meses com essas mulheres e eles abusavam e muito,
tá? Então elas conviviam bastante com esse assédio da tripulação. Há muitos relatos, pessoal, e é o que mostra a figura aqui, número 7, né, de crianças que pulavam dos barcos por preferirem a morte aos abusos, porque esse assédio que eu falo, né, que se fala, não é apenas as mulheres, não, eram crianças, mulheres adultas ou não, tá? Então, a morte podia ser, por mais que dolorosa, uma saída para não sentir, para não ser mais subjugado ainda, tá certo? Então, pessoal, cada uma das partes que eu falei está aí nesse textinho, tá? Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai estar lá no material para vocês também, no slide, tá? E tá aqui ainda uma pequena introdução. Eu resolvi mostrar para vocês diretamente lá na imagem, que ficava, creio que ficou melhor para entender, tá? E aí vamos lá, as condições eram precárias e desumanas, né? Isso a gente já sabe, né? E as embarcações tinham porões adaptados, tudo aquilo que a gente acabou de falar, né? Para traficar, né? Da África para o continente americano, aqui para o Brasil. Por causa do longo trajeto pelo Oceano Atlântico e pela forma cruel como as pessoas eram tratadas, os cargueiros foram apelidados de tumbeiro, tá? Lembrem-se disso aqui, ó, tumbeiros, né? Em média, a cada 309 embarcações nestas tumbas flutuantes, 40 morriam no caminho. No Brasil, os primeiros navios atracaram em 1531 e continuaram em atividade mesmo após 1815, quando o tráfico já 1855, pessoal, perdão, quando o tráfico já tinha sido abolido, né? Já estava proibido o tráfico negreiro, né? No Atlântico, e cerca de 4 milhões de escravos entraram no país. E quase metade dos 10,2 milhões que foram arrancados de suas vidas e trazidos à força das Américas. Tá certo, pessoal? Então, era muito complicado. E era assim que acontecia o transporte, foi assim que chegou, era assim que chegava a escravidão no Brasil. Então, pessoal, por hoje era só, tá certo? Essa aula até um pouco mais rápida. Vou lançar em seguida mais uma aula continuando o conteúdo, tá? Continuando esse assunto. E a gente se encontra em breve, tá? A gente não está fazendo videoconferência porque eu estou com uma internet muito ruim em minha casa e eu tentei, fiz um teste para tentar fazer a videoconferência, mas não consigo ficar com uma conexão ok, e aí dificulta muito para a gente ter a videoconferência, tá certo? Então, por hoje era só, espero que tenham gostado, tá? O conteúdo é melhor do que o que nós estávamos vendo, mais solto, mais pesquisa, e vamos para lá, vamos para frente, beleza, pessoal? Então, muito obrigado, fiquem com Deus, um feliz dia dos professores para vocês, parabéns a todos vocês aí que são professores, tá? Colegas de trabalho, e tamo junto, qualquer coisa é só chamar.